Ora, a todos bem-vindos, as minhas calorosas saudações a todos que estão aqui presentes. Em nome da Ordem Rosa Cruz Amor Portugal, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença neste primeiro ciclo de palestras da Amor Portugal. Devo realçar que os conceitos emitidos nesta transmissão são da responsabilidade integral dos seus autores e não representam necessariamente o ponto de vista oficial da AMORC. A Ordem Rosa Cruz Amorc é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando no seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz dedica-se ao estudo das leis do universo e da natureza, bem como à sua contemplação nas profundezas do ser humano. O seu lema é a mais ampla tolerância na mais irrestrita independência, e o seu objetivo não é fornecer respostas definitivas, mas fazer com que os seus afiliados se questionem os temas de estudo e investiguem através de fontes de comparação e esclarecimento. Em Portugal, os organismos afiliados na Grande Loja de Jurisdição Portuguesa são a Loja Rosa Cruz de Lisboa, o Capítulo Rosa Cruz do Porto e o Átrium de Sintra. Este primeiro grande ciclo de palestras da AMORC Portugal é composto de 7 palestras. Já tivemos 3 delas. Vamos hoje para a quarta, que tem por tema Rosa Cruzes, História e Tradição. Esta palestra vai ser preferida por um fráter que a maioria de vós conhece, com certeza, que é Fernando Gabriel Carreira. Para falar um pouco mais sobre ele, Fernando nasceu a 22 de novembro de 58 e é licenciado em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa. Pós-graduado em Ética e Responsabilidade Social das Organizações pela Universidade Autónoma e neste momento frequenta o mestrado de Ciência das Religiões na Universidade de Lusófona. Trabalha como técnico superior especializado numa empresa pública de desenvolvimento local, nas áreas de estudo e planeamento, reporting e responsabilidade social. A nível da Ordem, tem desempenhado várias funções na Loja Rosa Cruz de Lisboa e no âmbito da Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa, da Ordem Rosa Cruz AMORC. Exerceu a função de monitor regional, grande conselheiro e atualmente exerce a função de secretário de expansão. Então, sem mais delongas, eu passo ao nosso fráter Fernando Gabriel, que creio que está a escutar-me. Sim, Frater. Ok, muito bem, Obrigado. muito bem. Pronto, Portanto, o palco é seu. muito obrigado, Frater. Estou a ouvir, acho que me estão a ouvir bem também. Sim, Perfeitamente. pronto. Obrigado. Pronto, queria começar por agradecer o convite, agradecer ao nosso grande conselheiro atual, portanto, o Frater António Lourenço, agradecer ao Frater Jorge Correia também, que está a fazer um belíssimo trabalho aqui com a preparação deste ciclo de palestras e com a apresentação, e agradecer também aos fráteres e sorores e aos amigos e a todos os participantes portanto, que estão a dar corpo a esta palestra. Eu vou pedir, porque eu vou fazer uma apresentação e vou partilhar a tela convosco, portanto vou pedir só um segundo para começar a partilhar a tela. Ora, portanto, como o tema se trata de tradição e história e tradição da Ordem Rosa Cruz Amorc, eu vou, portanto, primeiro falar da parte tradicional e depois falarei da parte histórica, portanto, da parte cronológica. Antes de começar a falar da parte tradicional, fazer apenas uma brevíssima referência ao nosso símbolo e também à nossa designação, portanto, de Rosa Cruz. Nós costumamos dizer isso porque normalmente a cruz está conotada com um símbolo religioso, mas nós, portanto, não somos uma religião, somos uma escola de pensamento, uma escola mística ou filosófica, e costumamos referir que a cruz, portanto, que é um símbolo bastante mais antigo do que o cristianismo. Parece ter sido inspirada, portanto, no homem de braços abertos em adoração ao sol. A sombra projetada no solo, portanto, tem a forma de cruz,
e daí se fazer essa relação e a cruz passar a simbolizar o corpo humano. Portanto, no caso era o corpo humano de braços abertos, mas a cruz, portanto, a simbolizar o corpo humano e também o mundo físico, portanto, a parte material. A rosa simboliza a parte imaterial do nosso corpo, portanto, ou da nossa essência, portanto, a nossa alma. O desabrochar da rosa, portanto, representa a nossa evolução espiritual. Quando a rosa se abre completamente na cruz, simboliza, portanto, o estado de perfeição ou união mística entre o corpo e a alma, tendo esta expressado todas as suas faculdades. Portanto, é o nosso trabalho como Rosa Cruz, é trabalharmos a nós próprios, portanto, nesta relação de corpo e alma, neste autoconhecimento, para desenvolvermos estas qualidades da alma em nós, trazê-las ao mundo físico, e é certamente este aroma da rosa que são essas qualidades que nós devemos desenvolver. Por outro lado, referir também que quando nós falamos de Rosa Cruzes, na Amorca nós fazemos uma distinção entre Rosa Cruzes escritos numa só palavra e Rosa tracinho cruz. Porque nós, o Rosa Cruzes, portanto, somos os estudantes Rosa Cruzes, somos, portanto, as pessoas que aspiram à evolução espiritual, portanto, que aspiram à iluminação. E como tal, ainda não atingimos o estado Rosa Cruz. O estado Rosa Cruz, portanto, separado, com a rosa e cruz separada, representa já o estado de perfeição, o estado de iluminação. E isso, muito menos, o têm conseguido. É também a esta classe de Rosa Cruzes que referem os manifestos e que referem também os cartazes anunciando a ordem publicados em França em 1923, quando falam do Colégio Invisível da Rosa Cruz. Portanto, o Colégio Invisível da Rosa Cruz é essa energia, essa essência que está ligada à ordem cósmica, portanto, à tradição primordial, e, portanto, nós, como membros destas organizações, somos os Rosa Cruzes, portanto, somos aspirantes a esse estado de perfeição. Esperem que eu queria passar aqui a sequência de... ok. Peço desculpa. Portanto, quando nos referimos à Ordem Rosa Cruz, portanto, dizemos que ela está relacionada ou ligada, portanto, com a tradição primordial. Mas há também uma ordem cronológica que nós consideramos que surgiu a partir da publicação dos primeiros manifestos, portanto, no século XVII, na Alemanha. Esta relação da ordem, portanto, da história tradicional dos Rosa Cruzes, é descrita e é referida por alguns autores, nomeadamente Paulo Fedir, que diz que a Rosa Cruz essencial existe desde a existência dos homens na Terra e que só recebeu este nome na Europa no século XVII. Poderíamos também citar, por exemplo, Michel Mayer, que foi um Rosa Cruz também contemporâneo dos manifestos, e que diz que as origens dos Rosa Cruzes são egípcias, bramânicas, derivadas dos mistérios de Eleusis e Samotrácia, dos magos da Pérsia, dos pitagóricos e dos árabes. Os manifestos Rosa Cruzes também referem, em algumas passagens, a origem tradicional dos Rosa Cruzes. Portanto, nós na Fama Fraternitatis, passo a citar, portanto, é referido que a nossa rota começa no mesmo dia em que Deus disse Fiat, portanto, faça-se luz, portanto, no primeiro ato de manifestação. E terminará quando eu pronunciar o Peret, portanto, quando chegarem o fim dos tempos. Uma outra citação que é: a nossa filosofia não é nova, mas sim como a que foi dada a Adão depois da sua queda e como a que foi praticada por Moisés e Salomão. Em relação ao fundador mítico da ordem, portanto, Christian Rosenkreuz,
no Confessio Fraternitatis é referido o seguinte: portanto, acreditamos que as reflexões do nosso pai Christian abarcam tudo o que a inteligência humana descobriu, aprofundou e completou desde a criação do mundo, seja por revelação divina, intervenção de anjos e espíritos, acuidade da inteligência ou experiências de observação cotidiana. Portanto, acredita-se que a tradição primordial ou a revelação primordial tenha tido a sua maior expressão no Antigo Egito e que a partir daí se tenha disseminado para outros territórios. Nós sabemos como, portanto, a religião era importante na vida dos egípcios, porque eles acreditavam, portanto, na vida eterna e, por outro lado, achavam que os deuses estavam relacionados com todos os atos da sua vida cotidiana. Portanto, para referir que o Egito era um país muito diverso, muito complexo, portanto, havia várias classes de pessoas, portanto, havia as classes mais favorecidas, como os sacerdotes, os chefes militares, e os comerciantes e os escribas, mas havia também uma generalidade de pessoas menos favorecidas, portanto, ligadas mais ao campo, aos serviços, aos artesãos, e havia inclusivamente os servos ou os escravos, que era uma designação que muitas vezes era utilizada para referir as pessoas menos favorecidas. A procura do conhecimento, portanto, a observação e a análise dos eventos da vida e dos fenómenos da natureza, portanto, logo no Antigo e no Médio Egito, levou a que as pessoas mais sábias começassem a organizar reuniões ou classes para elevar o grau de conhecimento, tendo assim surgido as escolas de mistérios. Harvey Spencer Lewis, no seu livro de Perguntas e Respostas com a História da Ordem, refere que as primeiras escolas de mistério se dedicavam principalmente a ritos agrários, em homenagem à fertilidade da terra, à fecundidade dos animais domésticos e à oferenda de libações aos deuses das estações. Portanto, as escolas de mistério tanto do Antigo e Médio Egito passaram gradativamente por uma transição dos ritos simbólicos e rituais dramáticos para aquilo que podemos denominar de análise filosófica, de física da Terra e da constituição material do homem. Portanto, isto aparece citado também no livro de Harvey Spencer Lewis. Os mistérios mais populares são os de Ísis e Osíris. Portanto, trata-se de um casal dos primeiros deuses da primeira geração que governou o Egito. Portanto, este mito envolve conceitos como nascimento, morte, renascimento, a busca da sabedoria e a busca da verdade. Portanto, eu vou falar um bocadinho mais sobre este mito, mas nós podemos perceber aqui que, portanto, com estes conceitos, depois, portanto, estes conceitos foram muito trabalhados e muito desenvolvidos, quer nas religiões tradicionais, portanto, nas religiões do livro, nas religiões do Deus único, quer também nas escolas mistéricas e, inclusivamente, nas escolas iniciáticas. Embora não haja nenhuma versão completa deste mito, portanto, do mito de Ísis e Osíris, portanto, a descrição mais completa que nós temos deve-se ao sacerdote grego Plutarco, que viveu cerca de 1000 anos depois de Cristo. De uma forma sucinta, tanto Ísis e Osíris eram filhos de Geb, portanto, a luz, e Nut, a noite, e tinham entre os seus irmãos Set, Néftis, e alguns autores referem também o deus Tote. Osíris sucedeu a Geb, portanto, o seu pai no trono, e casou com a sua irmã, a bela Ísis. Diz que o seu amor começou quando ainda estavam no ventre materno. Dessa união nasceu Horus. Osíris trouxe a civilização para o Egito,
Através da introdução da agricultura, da criação de gado, construiu cidades, templos, imagens divinas e leis justas para os primeiros habitantes do Nilo. Ísis era conhecida como uma divindade extremamente altruísta, generosa, sempre disposta a atender às necessidades dos outros, e ensinou ao povo a arte da tecelagem. Ísis era conhecida como uma divindade extremamente altruísta e generosa, e conta a lenda que Osíris foi morto pelo seu irmão Sete, e depois, para que não pudesse viver ou não pudesse ser encontrado, o seu corpo foi despedaçado. Ísis conseguiu reunir todos os pedaços e, graças aos seus dons de magia, conseguiu trazê-lo à vida. Horus, o filho de Ísis e Osíris, conseguiu vingar o seu tio pela morte do seu pai. Foi quem o sucedeu no trono. Os antigos faraós egípcios legitimavam os seus governos apresentando-se como o Horus reencarnado. Thoth é o deus do conhecimento e da sabedoria, portanto, o inventor da língua falada pelos humanos, inventor também da escrita, da ciência e da magia. Acredita-se que foi através da instrução que ele deu a Ísis que ela conseguiu, com os seus poderes mágicos, ressuscitar Osíris. Aqui vemos nós já também a importância destes deuses, portanto, de tal maneira eles influenciaram portanto, a religião e a mitologia egípcia, que eram representados aqui nesta cena, que é a psicostasia, portanto, que está representada no livro dos mortos. Portanto, aqui nós vemos o defunto, que é conduzido por Anubis, portanto, o deus do embalsamento, à balança da deusa Maat, portanto, que é a deusa da ordem cósmica, do equilíbrio universal, da justiça e da verdade. Portanto, o defunto era colocado num dos pratos da balança. O defunto tinha que proclamar a sua inocência e declarar que tinha seguido o caminho da virtude durante a sua passagem pela terra. No outro prato da balança era colocada uma pena da avestruz da deusa Maat. Caso as declarações do defunto fossem verdadeiras, o coração do defunto não pesaria mais do que a pena, símbolo da verdade, e seria considerado puro. Anubis presidia a cerimónia da pesagem do coração, verificando o bom funcionamento da balança. Se a pesagem não fosse favorável ao defunto, o seu coração seria devorado por Amut, tanto que é o deus com a cabeça de crocodilo e corpo de leão, e seria feito desaparecer completamente, portanto, desapareceria definitivamente. Depois, Thoth, o escrivão do tribunal, elaborava um relatório final da pesagem do coração do defunto, registando os movimentos da balança. Se o veredicto fosse favorável, o defunto era conduzido por Horus ao santuário de seu pai, onde está Osíris e Maat. Portanto, aqui vemos também como o coração já tinha aqui alguma importância na tradição egípcia. Portanto, Rogério de Sousa, na sua tese de doutoramento sobre iniciação em mistérios no Antigo Egito, refere 4 dimensões para o contacto com o sagrado. Portanto, o espaço, que, portanto, no plano físico era representado pelo templo, que era a imagem do cosmos, o mito, que era o símbolo do saber e do conhecimento, e o ritual, portanto, o culto da pureza, do mistério e da iniciação. E uma 4ª dimensão, que era a revelação oracular, portanto, através da revelação direta pela divindade. Portanto, todas estas dimensões são complementares e estão, de certa maneira, interligadas. No entanto, isso nem sempre teve a mesma importância, qualquer uma delas.
nós vamos ver como, por exemplo, esta revelação direta pela divindade teve uma importância mais tardia. Portanto, Rogério de Sousa é investigador sobre a temática egípcia, portanto, leciona diversos cursos sobre esta temática na Faculdade de Letras do Porto. Portanto, em relação ao templo, nós sabemos, portanto, pela tradição egípcia, da sua importância. Portanto, eles eram construídos como metáforas arquitetónicas tanto para o cosmos como para o processo de criação. Eram a casa das divindades e lugares de celebração dos cultos, de modo a manter a ordem cósmica e, portanto, uma vida harmoniosa. Os mitos, portanto, eram a história dos deuses em ação e podiam apresentar-se sob a forma de conto, drama, epopeia ou hino. Os mitos desenrolam-se num tempo primordial, portanto, um tempo antes e fora do tempo histórico. Os mitos podem ser transmitidos oralmente ou escritos. Portanto, os ritos relacionam-se com as obras dos deuses, portanto, as obras míticas e as suas cosmogonias, e tentavam reproduzir também a grandeza e a beleza divina. O autor refere que a quarta dimensão que vimos, que é, portanto, esta relação direta do indivíduo com a divindade, que nem sempre foi assim no Egito, portanto, muitas vezes valorizava-se mais o ritual, a parte exterior, a cerimónia e o culto externo. Ele diz que esta relação foi introduzida por uma rainha, Hatshepsut, que ocupou o trono do Egito, sucedendo a Tutmoses II. Portanto, esta rainha teve imensa dificuldade em justificar a sua legitimidade. Então, afirmava que essa legitimidade, ou esse dever de ocupar o trono, lhe teria sido revelada por Amon, por intermédio de um oráculo, através do seu coração. A verdade é que com esta ação, portanto, este mito, ou se quiserem até um subterfúgio, a rainha criou, portanto, um culto de um movimento espiritual caracterizado pela forte valorização da relação pessoal e íntima com Deus. Com este movimento, e ao colocar Deus no coração do homem, portanto, era como se estabelecesse uma ligação entre o céu e a terra, portanto, entre o homem e o céu. Diz este autor que, para exprimir esta ligação, o sábio Amenemop referia que o coração é o nariz de Deus. A expressão recorre às conotações sensoriais do olfato. Trata-se de um sentido que supõe um contacto íntimo. Para extrair um importante ensinamento, portanto, no coração, o homem está tão próximo de Deus que podia ser aspirado por ele. Tudo o que o homem dizia, fazia, pensava, levava-o a cheirar bem ou mal às narinas de Deus. Sendo o coração o promotor do encontro entre Deus e o homem, este passou também a ser um lugar onde Deus habita e se revela. Quanto mais virtuoso, puro e verdadeiro seja o coração, mais Deus se revela através dele. Portanto, no Egito praticava-se uma religião politeísta marcada por várias crenças, mitos e símbolos. Akhenaton, quando chegou ao poder, ainda muito novo, confrontou-se com uma sociedade em crescente conflito entre estas duas tendências, portanto, um politeísmo e também uma necessidade de um Deus que se revelava através do coração e que se comunicava diretamente com o homem. Portanto, nós sabemos que Akhenaton foi primeiro monoteísta, portanto, foi ele
a introduzir a noção do Deus único, e há um texto que eu acho muito interessante de Harvey Spencer Lewis, no seu livro das Perguntas e Respostas, Rosa Cruzes com a História da Ordem, que denota um pouco o que foi o trabalho que fez a Akhenaton e o porquê de ele ser tão caro, portanto, a nós, os Rosa Cruzes. Portanto, ele, passo a citar, portanto, ele diz que Akhenaton teve a inspiração de abolir a adoração de ídolos e de introduzir a religião e a adoração do Deus único, uma divindade suprema cujo espírito estava nos céus e cuja manifestação física era o Sol, símbolo da vida. Isto estava de acordo com as doutrinas secretas e transformava a adoração do Sol como Deus em adoração de Deus simbolizado pelo Sol. Isto foi o começo do monoteísmo no Egito e a origem à adoração a uma divindade espiritual que existia por toda a parte e em todas as coisas, mas que não era coisa alguma na Terra, isto é, não tinha existência física na Terra, sob a forma de imagens inanimadas. Portanto, vimos que o movimento criado pela rainha e o sucesso na capacidade oracular e da divindade se revelar diretamente ao indivíduo, portanto, através do coração, era um perigo para os sacerdotes. Esta noção do Deus único para os sacerdotes também não caiu muito bem. É verdade que este conceito de monoteísmo não teve o sucesso esperado no Egito, porque grande parte da população e dos sacerdotes, ou talvez a maioria, portanto, voltaram novamente ao politeísmo, mas o que é verdade é que esta noção ficou e foi sendo conciliada com o politeísmo. Portanto, nós vemos que ainda hoje nós mantemos esta relação, portanto, de religiões únicas, monoteístas, mas há sempre uma tendência para o politeísmo. Agora vamos passar um bocadinho mais à frente e vamos falar de Alexandria, tendo em conta a importância que esta cidade egípcia teve, de certa maneira, na difusão do conhecimento, pelo conhecimento que desenvolveu e também pelos sincronismos que se criaram entre diversas formas de pensamento. Portanto, Alexandria foi fundada no século IV a.C., e foi, como referi, portanto, uma encruzilhada de pensamentos que, de certa maneira, marcaram a matriz cultural do pensamento ocidental. Portanto, nesta cidade cruzaram-se o hermetismo, o gnosticismo, o judaísmo, o helenismo, a alquimia e o cristianismo nascente, bem como a ciência, que era entendida como um meio de chegar até Deus. Em relação à ciência, sabe-se que durante o período ptolomaico, que durou cerca de 150 anos, esta era apoiada e subsidiada pela coroa. Portanto, o museu, que ficava próximo da biblioteca, funcionava como uma universidade dotada de laboratórios. E sabemos que aí se desenvolveram várias ciências, portanto, a medicina, a aritmética, a geometria, a geografia, a astronomia. Havia também uma forte comunidade judaica que estudava a Bíblia, portanto a Septuaginta, ou a Bíblia dos 70, que era a Bíblia traduzida em grego. No século I e II surgiram também os primeiros grupos gnósticos, alguns deles ligados ao cristianismo nascente. Tinham a particularidade de não aceitarem que o mal que existe no mundo tenha sido criado por Deus, mas sim achavam que tinha sido criado por um demiurgo, portanto, um Deus menor. A alquimia teve também a sua expressão em Alexandria. Acredita-se que, resultado de uma ciência que já vinha do Egito anterior,
portanto, que envolvia processos químicos de embalsamamento e de manipulação de metais. Estando em contacto com a sabedoria grega, estas técnicas passaram a considerar que toda a matéria era constituída por 4 elementos básicos, portanto, a terra, o ar, a água e o fogo. A Tábua de Esmeralda era um texto também que fazia parte de uns textos que foram publicados, portanto, nessa época, que são os textos que compõem o corpus hermético. Para muitos, estes textos foram publicados também entre os séculos I e III, em Alexandria. Para muitos, estes textos já circulavam antes entre alguns sacerdotes egípcios que os atribuíam ou que diziam que era inspirado no deus Tote, portanto, aquele deus escriba, o deus da sabedoria, o deus do conhecimento. O deus que inventou a escrita, a arte e a ciência, tendo sido ele a trazer aos homens a palavra divina, o Logos e a sabedoria. Para a mitologia grega, estes textos estavam associados a Hermes, que era o mensageiro e o intérprete dos deuses. Para a mitologia romana, portanto, era o deus Mercúrio. Portanto, o corpus hermético é um conjunto de textos bastante heterogéneo que, segundo André Festugière, portanto, um frade dominicano francês, portanto, um especialista em neoplatonismo e em textos clássicos, dizia que estes textos deveriam ser colocados em duas vertentes. Portanto, havia um hermetismo mais popular voltado para as ciências ocultas e havia um hermetismo mais douto voltado para os temas filosóficos, teológicos, religiosos e místicos. O que nós sabemos é que, a partir dos textos herméticos, foram introduzidos ideias e conceitos que são muito caros ao Rosa Cruzes, que são referidos nos manifestos em abundância, mas que também nortearam, portanto, grande parte dos movimentos Rosa Cruzes posteriores. Tanto conceitos como o de microcosmos e macrocosmos, a ideia de Deus como fonte ou causa da unidade primordial, a ideia de que Deus criou o mundo e os seres, que Deus não criou o mundo e os seres do nada, mas fê-los manifestar-se a partir do verbo, que Deus se revela através da criação, que Deus criou o homem à sua imagem e o que o corpo humano é dual, portanto possui corpo e alma. Este conhecimento alexandrino, quer estas ciências mais místicas, filosóficas ou esotéricas, como também a parte científica, embora se tenha perdido muito do espólio com o declínio da Alexandria e com a queima dos livros, portanto, com a destruição da biblioteca, o que é facto é que durante este período Alexandria foi tendo contacto com muitos sábios de outras latitudes, de outros territórios, e de certa maneira esse conhecimento foi sendo passado. Assim como também com o declínio da Alexandria, muitos dos documentos e dos livros e dos textos clássicos sobreviveram. Acredita-se que muito dele sobreviveu através do mundo árabe, que depois o fez também chegar à Europa, nomeadamente à Península Ibérica, durante o período del Andaluz. Nós sabemos que Espanha foi, portanto, talvez a via mais importante para a chegada da alquimia à Europa, e não só a alquimia, portanto, sabemos que os árabes também trouxeram os números, trouxeram a álgebra, e, portanto, muitos outros conhecimentos, porque, de facto, aquele período, portanto, o mundo árabe era, de certa maneira, o foco da civilização. Nós sabemos que em Toledo, Gerard de Gramona aprende árabe para traduzir os textos de dois grandes alquimistas árabes, que é Jabir ibn Hayyan, portanto conhecido no Ocidente como Geber, e Al-Razi, conhecido no Ocidente como Rassés. Sabemos também que durante este período do El Andaluz surgiram outros textos também de cariz místico e esotérico relacionado com outro tipo de movimentos, nomeadamente
com o judaísmo. Sabemos que alguns um pouco mais tarde, é verdade, portanto já mais próximo do século XII, como os textos do Sefer Yetzirah, portanto o texto da Cabala, o Zohar, e sabemos também de algumas confrarias sufis que tinham lugar aqui na Península Ibérica e também no norte da África. Por outro lado, houve uma outra via de transmissão deste conhecimento, que foi através, portanto, do Império de Constantinopla, portanto, os cristãos do Oriente, que tinham a sua sede em Constantinopla e que foram, de certa maneira, depositários de muitos destes textos, até também à queda de Constantinopla, pela tomada em 1453 pelos turcos. Damos agora mais um passo em frente e vamos começar a falar aqui de um período também que marcou uma grande mudança civilizacional, que foi o período da Renascença italiana. Portanto, representa, de certa maneira, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Este período está, de certa maneira, indissociável da Academia financiada por Cosimo de Medici, portanto, a Academia Platónica de Florença. Nós sabemos que, com o fim do Império Romano do Oriente, muitos dos pensadores religiosos e filósofos se deslocaram para junto dos cristãos mais ao Ocidente para se sentirem mais seguros. E trouxeram com eles muitos textos da Antiguidade Clássica. Um deles foi Jorge Gemisto Platão, que em Florença, iniciou um ciclo de lições de filosofia platónica e foi este filósofo quem mais influenciou Cosimo de Medici a criar a Academia a Academia Platónica de Florença. Houve duas personalidades que se destacaram nesta academia e que tiveram uma grande influência não só pelas suas publicações, mas também por aquilo que traduziram do grego para o latim. Uma dessas personalidades é Marcílio Ficino, que traduziu Platão, Plotino, Porfírio, Dionísio Areopagita, Homero, e traduziu também o Corpus Hermético atribuído a Hermes Trismegisto. Foi também Marcílio Ficino que introduziu o conceito de prisca-teologia. Portanto, esta prisca-teologia refere-se à tradição primordial que nós falamos. Portanto, esta prisca-teologia dizia que, no início, que Deus revelou toda a sabedoria, portanto, aos primeiros homens, e que depois esse conhecimento tem sido passado ao longo do tempo, parcialmente, não na sua totalidade, através, portanto, dos grandes profetas, dos grandes místicos, dos grandes pensadores e também através das religiões, dos movimentos esotéricos e movimentos místicos, portanto, mas não na totalidade. Acredita-se que onde essa tradição primordial se manifestou com mais intensidade teria sido no Egito, e o próprio Marcílio Ficino achava também que ele próprio fazia parte desse grupo de pessoas que procuravam trazer essa tradição primordial. E foi com base nesse pensamento que ele fez todas estas traduções e, portanto, que as trouxe para o conhecimento na Europa. Um outro personagem desta altura foi Giovanni Pico della Mirandola, portanto, que foi um humanista que viajou um pouco pela Europa quando era novo, também em busca de conhecimento, um pouco imbuído por esta ideia de querer fazer uma conciliação entre todo este tipo de conhecimento. Ele dedicou-se fundamentalmente ao estudo do cristianismo e de alguns aspectos do judaísmo que achava que eram conciliáveis e também com a filosofia. Portanto, este autor é, de certa maneira, o que estabeleceu os fundamentos da Cabala cristã. Publicou, entre outras obras,
portanto, as conclusões filosóficas, cabalísticas e teológicas e o discurso sobre a dignidade do homem. Portanto, estes dois autores e os temas que eles desenvolveram tiveram uma importância fundamental também para todo este movimento reformista que se seguiu na Europa, e também o movimento humanista, e que foi muito trabalhado, também referido pelos Rosa-Cruzes. Quer os Rosa-Cruzes que publicaram os manifestos, quer os outros, portanto, os que vieram a suceder-lhes. Portanto, este século XV foi marcado também pela era dos descobrimentos. Portanto, nós aqui em Portugal tivemos também um papel decisivo, como sabemos. No início do Fama Fraternitatis é feita uma referência, portanto, a estes tempos felizes que se viviam, porque Deus, na sua graça e bondade, portanto, passo a citar, portanto, não só nos revelou e permitiu descobrir metade do mundo desconhecida e oculta até agora, portanto, até aquele tempo, revelando-nos também muitas obras e criações da natureza nunca antes vista. Em 1430 é descoberta a imprensa por Gutenberg. Nós sabemos como esta descoberta foi importante para a difusão do conhecimento e para a circulação do conhecimento aqui na Europa e diria até a nível mundial. Portanto, porque a Europa, de certa maneira, era nessa altura um dos centros do mundo mais importantes. Eu diria que se não tivesse sido esta descoberta, possivelmente os manifestos não teriam sido publicados. Uma outra data também importante foi a expulsão dos judeus de Espanha, que marcou o fim de um período áureo do misticismo árabe e judaico na Península Ibérica, mas fez também com que pessoas ligadas a estes movimentos sufis, alquimistas e cabalistas circulassem pela Europa e disseminassem também o seu conhecimento. Uma outra data importante é 1517, portanto, quando Martinho Lutero fixa as suas 900 teses, dando início à Reforma Protestante. Portanto, nós sabemos que isto foi muito importante porque a Reforma Protestante, entre outras ideias, veio trazer esta novidade, que era dizer que todas as pessoas tinham acesso e tinham a capacidade de interpretar as Sagradas Escrituras. E, portanto, para que estas pessoas pudessem interpretar as Sagradas Escrituras, teriam que aprender a ler e, portanto, aprender a escrever. Isto contrasta um pouco com a tradição católica latina, em que era o clero que estava, de certa maneira, habilitado ou unicamente habilitado a poder interpretar as Sagradas Escrituras. Isto veio fazer com que muita gente aprendesse a ler e a escrever e veio, de certa maneira, potenciar tanto o conhecimento e o desenvolvimento das pessoas. O próprio Lutero fez uma tradução para o alemão, portanto, para a língua própria, portanto, a Bíblia, a Vulgata, portanto, a Bíblia católica. Os Rosa-Cruzes ansiavam por uma reforma religiosa e pela implementação de um cristianismo também sem a tutela do Papa. E, portanto, esta reforma iniciada por Lutero foi muito importante para os Rosa-Cruzes e foi também uma abertura para que eles se pudessem manifestar publicamente. Em 1540 é fundada a Companhia de Jesus, portanto, os jesuítas. Esta companhia teve como função combater a reforma protestante. Seguiu-se à fundação da companhia, portanto, o Concílio de Trento, onde foi iniciada a Contra-Reforma, onde foi reafirmado o Tribunal do Santo Ofício e se estabeleceu o Index Liborum Prohibitorum. Sabemos que, portanto, o último Manifesto Rosa Cruz foi publicado em 1614, portanto, em 1618 teve início a Guerra dos 30 Anos, portanto, um conflito entre os protestantes e os católicos,
e também, portanto, isto não envolvia apenas a Igreja, era também o poder de algumas monarquias. Portanto, calcula-se que nesta guerra tenham morrido cerca de 8 milhões de pessoas. Esta guerra explica também um pouco porque é que logo a seguir aos manifestos nós não conhecemos movimentos Rosa Cruzes, ou seja, que se tenham organizado movimentos Rosa Cruzes com grande expressão, ou pelo menos que essa expressão tenha sido revelada publicamente. Isto porque se vivia, portanto, uma época de grande conflito religioso e, portanto, o Rosa Cruz e outras organizações tinham que usar o secretismo para poderem trabalhar e para poderem juntar-se ou reunir-se e poderem desenvolver algumas atividades. Portanto, em 1493, portanto, foi o nascimento de Paracelso. Paracelso é um alquimista também citado nos manifestos. É conhecida, portanto, a sua área, a sua ciência, portanto, ligada à alquimia, à medicina, foi também astrólogo, cabalista, e tinha já na altura uma concepção, portanto, das doenças, portanto, ele considerava o corpo humano como uma unidade e, portanto, não via a medicina apenas para eliminar os sintomas da doença, mas procurava as suas causas. Houve também dois movimentos, diria, portanto, no final do século XVI, que influenciaram bastante os Rosa Cruz e depois, mais tarde, a publicação dos manifestos. Um destes foi ligado à corte de Rodolfo II, portanto, que pertencia à dinastia dos Habsburgos, que transferiu a sua corte de Viena para Praga, na Boémia, e transformou-a num importante centro de estudos, tendo frequentado a corte esoteristas e alquimistas identificados com o rosacrucianismo, nomeadamente Michel Mayer, que já citei no início, John Dee, Giordano Bruno, inclusivamente, uma das razões porque era perseguido na Inquisição era porque ele considerava que os textos herméticos poderiam ser tão ou mais importantes que o cristianismo. Um outro foi Johannes Kepler, entre outros. Um outro movimento, criado em 1608, foi o Círculo de Tübingen. Portanto, este grupo de estudiosos e pesquisadores da alquimia, cabala, do hermetismo, da mística cristã, criam uma nova reforma, portanto, uma reforma complementar à de Lutero. Já vamos ver a seguir um bocadinho como é que era essa reforma. Fizeram parte deste grupo John Arendt, Joan Valente e Andrea, Tobias S., Abraham Olzel, Vischer, entre outros. Os manifestos Rosa Cruzes, que surgiram no século XVII, tiveram o propósito de dar a conhecer publicamente a existência da ordem, portanto, através da história algórica de Christian Rosenkreuz, portanto, numa viagem que o levava pelo mundo em busca de conhecimento antes de dar vida à Fraternidade Rosa Cruz. Pretendiam também propor uma reforma geral e universal, não apenas religiosa, como a reforma de Lutero, porque essa já vinha a acontecer, mas também uma reforma política, científica, filosófica, ao nível das artes, etc. Portanto, e transmitir a mensagem de que era possível a cura global do ser humano e de uma espiritualização da humanidade. Propunham também que essa reforma teria que se fazer mediante uma alquimia interior, portanto, uma alquimia espiritual. Teria que ser uma reforma também para os indivíduos, portanto, para as pessoas. Não apenas uma reforma social, mas uma reforma individual. Portanto, nós, os Rosa Cruzes, partilhamos desta ideia completamente, porque entendemos que na medida em que cada um de nós se torne melhor, portanto, que cada um de nós se melhore,
portanto, o somatório de todos nós vai dar uma sociedade de certeza bastante melhor. Portanto, passa um pouco pela transformação individual. Peço desculpa que isto demora um bocadinho a passar. A seguir aos manifestos. Portanto, a seguir aos manifestos Rosa Cruzes, começaram a aparecer alguns movimentos com a denominação Rosa Cruz. Portanto, eu agora vou falar de alguns deles. Vou-me focar fundamentalmente nos movimentos que têm a denominação Rosa Cruz e vou basear-me numa publicação da Ordem Rosa Cruz Amor, portanto, que é a História e Mistérios dos Rosa Cruzes, de Christian Rebif. Portanto, as datas que eu vou colocar aqui, para não estar a citar o livro constantemente, vou referir que, portanto, tem por base, portanto, as datas e as organizações que eu vou referir têm como base este livro. Portanto, em 1717, portanto, é fundada, portanto, a Grande Loja de Londres e de Westminster, portanto, de origem à maçonaria especulativa, na qual participaram Rosa Cruzes. Portanto, Samuel Richer, com o pseudónimo de Sinceros Renatos, refere numa publicação a existência, portanto, da Ordem da Cruz de Ouro e da Rosa Vermelha. Em 1757, Hermann Fichtel criou o rito maçónico composto por um conjunto de graus Rosa-Cruzes, a que chamou Fraternidade da Rosa e da Cruz de Ouro. Em 1776 é fundada a Ordem Rosa Cruz de Ouro do antigo sistema por John Rudolph, entre outros, com a sua principal atividade em Berlim. Em 1886, portanto, é fundada a SERIA, portanto, a Sociedade Rosa Cruz de Inglaterra, que é o que quer dizer, portanto, este nome. Portanto, nasceu no seio da maçonaria e o seu fundador foi Robert Little, juntamente com outros entusiastas maçons, entre os quais William Westcott. E este referiu que a ordem tinha sido inicialmente fundada para estudar antigos textos Rosa Cruzes e reforçar os laços entre as duas ordens, portanto, entre as duas organizações. Esta ordem expandiu-se para a Escócia, para os Estados Unidos, para o Canadá e inspirou, como disse, a fundação de muitas outras organizações. Membros desta ordem também estiveram ligados à nascente Sociedade Teosófica e foi no seio desta sociedade que em 1888 Franz Hartmann funda a Rosa Cruz Esotérica. Em 1888 nasce a Ordem Hermética Dourada da Golden Dawn pela mão de William Woodman, William Westcott e Samuel Matters. E foi no interior desta ordem que surge também uma organização com a designação de Rosa Cruz, portanto a Ordem da Rosa Vermelha e da Cruz Dourada. Existe também um ramo da ordem de francês, portanto, uma parte que passou por Toulouse. Portanto, Joseph Peladin diz que recebeu do seu irmão Adrien Peladin, portanto, os conhecimentos desta ordem, que diz ter recebido a iniciação através de Formin Boisson. Este iniciador, portanto, apresentava-se como o último membro do ramo da Ordem de Toulouse.
Segundo Christian Revis, portanto, no livro, no Mistério, História e Mistério do Rosa Cruzes, diz que este ramo da ordem em Toulouse não teve uma estrutura formal. Era antes um círculo de Rosa Cruzes que se juntavam para estudar e praticar o rosacrucianismo. Portanto, em 1888 nasce a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, resultado de uma tradição hermética Rosa Cruz, e foi fundada em Paris pelo Marquês Stanislas de Guaita. Em 1891, Joseph Pelladin funda a Ordem Rosa Cruz do Templo e do Graal, também conhecida como a Ordem Rosa Cruz Católica do Templo. Portanto, eu vou não referir mais, portanto, não vou passar do final do século XIX. Sabemos que no século XX e XXI, portanto, os movimentos Rosa Cruzes continuaram, nomeadamente no século XX, algumas ordens Rosa Cruzes foram fundadas nos Estados Unidos da América, nomeadamente a Ordem Rosa Cruz Amorque, que é a qual, portanto, eu pertenço, e que foi fundada por Harvey Spencer Lewis. Portanto, eu não vou referir agora a outras organizações, vou apenas, para terminar, só dizer um pouco como é que surgiu. Portanto, Harvey Spencer Lewis nasceu em 1984, portanto, em Frenchtown, no estado de Nova Jersey. Portanto, ainda jovem, junto com a família, deslocou-se para Nova York, onde fez os seus estudos. Portanto, em 1909, parte para a França, em busca do Rosa Cruzes, isto resultado de uma experiência mística que ele diz ter tido, em que lhe foi revelado que se deveria deslocar este país para ser iniciado pelos Rosa Cruzes. Esta revelação mística tem alguma semelhança também com a viagem de Christian Rosenkreuz, pelo menos no início, portanto, quando lhe aparece um ser que lhe faz esta revelação. Em França, teve contacto com Rosa Cruzes de Paris e em Toulouse, onde diz ter sido iniciado na Ordem Rosa Cruz e onde lhe foram entregues os pergaminhos para iniciar um novo ciclo nos Estados Unidos da América. A Ordem teve algum sucesso, portanto, neste momento é uma das maiores organizações esotéricas a nível mundial, compreende 20 jurisdições, tradicionalmente designadas por grandes lojas, e organizadas em função das línguas dos países que as compõem. Portanto, as jurisdições formam um grupo maior, designado por Suprema Grande Loja, gerida de forma colegial por um Conselho Supremo, composto pelo Imperator e pelos grandes mestres de cada jurisdição. Portanto, eu queria agradecer a vossa atenção e também a vossa paciência com esta passagem lenta dos slides. E pronto, e estaria agora disponível para algumas questões que queiram colocar, se assim o entenderem. Obrigado. Gratidão. Foi uma explanação perfeita, é um perfeito retrato histórico, precisamente, de tudo aquilo que nos conduziu até aqui. Neste momento ainda não temos nenhuma questão. Chegou agora uma questão. Onde fica fisicamente a Suprema Grande Loja? Normalmente não tem. Agora a Suprema Grande Loja eles costumam reunir no Canadá, portanto em Toulouse, mas podem fazer reuniões em qualquer parte, portanto não tem um lugar fixo. Reúnem-se normalmente portanto, trimestralmente, e onde tomam as decisões, portanto, onde fazem a gestão e da organização. Aqui uma outra questão. Qual a melhor forma, segundo esta tradição, qual a melhor forma de incorporarmos
manifestarmos e preservarmos essa tradição Rosa Cruz? É uma Pronto, pergunta, é uma questão mais eu profunda. posso. Sim, essa. Pronto, vamos lá ver. Eu posso falar por aquilo que é a minha. Vamos lá ver a minha opinião sobre isso. Portanto, a Ordem Rosa Cruz faz-nos uma proposta de desenvolvimento, de evolução espiritual, de autoconhecimento, de conhecimento também das leis que regem a vida e o universo, e colocam em nós, de certa maneira, portanto, tornam-nos um pouco responsáveis pelo nosso próprio destino. Ou seja, nós sabemos que isto não é, portanto, o nosso destino depende de nós, depende do entorno, depende também do destino coletivo, mas que o mundo é, de certa maneira, um pouco aquilo que nós entendemos que ele seja. Portanto, então, o que a Ordem propõe é um conjunto de informação, de ferramentas para nós utilizarmos, portanto, através dos estudos que vamos fazendo das monografias, pronto, sempre nessa perspectiva de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento. Portanto, quanto mais nós vamos ao encontro da nossa própria natureza, também mais estamos ao encontro da natureza de todos nós, porque nós acreditamos que, portanto, todos temos a mesma origem, portanto, todos partimos da mesma luz, e como tal, portanto, se nós descobrirmos a nossa própria natureza, ou estamos também a entrar na natureza de todos nós. Portanto, o nosso primeiro imperator dizia que nós não somos corpos animados por uma alma, somos almas animadas por um corpo. E, portanto, é isso que nós somos em essência e é isso que nós temos que trazer a esta realidade, portanto, ao mundo concreto. Fantástico, gratidão. Temos aqui mais algumas questões a surgir. Um comentário. A Sociedade Teosófica que falou tem a ver com a Helena Blavatsky, é uma constatação. Sim. A primeira questão aqui é Tela Lamarna, berço do monoteísmo, não visou ruptura com o domínio dos sacerdotes das outras cidades com os seus múltiplos deuses particulares? Sim, ou seja, vamos lá ver. É que no Egito havia um politeísmo de tal forma que havia, ou seja, cada cidade normalmente tinha os seus deuses próprios e havia até alguma, se quisermos dizer, alguma rivalidade, eventualmente, entre as próprias cidades e os deuses. Portanto, os deuses, uns eram mais poderosos, menos poderosos que outros. Portanto, esta ideia do monoteísmo e esta ideia de que nós podemos ter uma relação direta com a divindade, de certa maneira, veio abalar algumas estruturas que estavam criadas pelos próprios sacerdotes e isso gerou algum conflito. E, portanto, pronto, eu não aprofundei muito esse tema, mas, portanto, é o que normalmente nos é transmitido, é que esta ideia do monoteísmo na altura não foi muito bem aceita, precisamente por pôr em causa, portanto, toda a estrutura que estava criada pelos sacerdotes e até, pronto, pelos seus domínios, não é? Certo. Aqui uma outra questão, se poderia falar mais um pouco sobre as tábuas de esmeralda e o seu aspecto filosófico e como poderá ter influenciado as escolhas dos Rosa Cruzes. Ou seja, a tábua de esmeralda dizem que esteve na raiz, de certa maneira, da alquimia. Isto porque, portanto, a tábua de esmeralda procura revelar um pouco, vamos lá ver, a natureza das leis divinas, não é? Um pouco eu agora não tenho presente aqui portanto, os conceitos todos da tábua de esmeralda, mas normalmente é-lhe atribuído porque revela essa possibilidade de conhecimento da matéria e de transformação da matéria e de espiritualização da matéria, e através dessa espiritualização poder chegar também à divindade. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. É gratidão. Do seu conhecimento, existe algum contacto entre as diversas organizações Rosa Cruzes?
Ou seja, eu acho que entre os membros, sim, existem, entre os dirigentes não sei se existem. O que eu acho é que nós trabalhamos todos para um objetivo comum e, portanto, acho que há uma relação fraternal, embora entre as organizações Rosa Cruzes, embora com metodologias diferentes, portanto, cada uma delas. Claro. O mesmo se mantém para a ligação entre Rosa Cruz e maçonaria, Sim, provavelmente. também há uma relação fraternal entre os Rosa Cruzes e a maçonaria, pronto, embora como entre as diferentes organizações Rosa Cruzes, também somos uma organização diferente da maçonaria, com essa relação fraternal, sim. A Paula Costa coloca aqui uma questão, é se existem alguns cursos online que podemos seguir individualmente. Não sei se o Frater quer comentar. Sim, ou seja, da Ordem Rosa Cruz à MORC não há propriamente um curso online. O que há é uma filiação, portanto, as pessoas filiam-se e recebem, portanto, recebem o material, portanto, recebem as brochuras com os ensinamentos, pode ser online também, portanto, podem receber, portanto, criando a sua área do afiliado, portanto, registrando-se na sua área do afiliado, podem receber em formato digital. No entanto, não é propriamente um curso, portanto, a ordem não funciona nesse sentido do curso. É mais, portanto, um trabalho de uma vida, não é? O que existe na Ordem é a URSI, portanto, que é a Universidade Internacional Rosa Cruz, que de vez em quando promove alguns cursos online, que é a URSI, portanto, trabalha diretamente com a Ordem Rosa Cruz, sim. A gratidão, permita-me só que coloque aí mais uma pequena vírgula. É relativamente ao último trabalho que foi realizado pela grande loja portuguesa, que é o Amorc Play, Sim, que também tem conteúdos acessíveis sim, a buscadores, a amigos da Amorc. Portanto, não é um conteúdo hermético. As pessoas claro, também poderão aceder a vários cursos e várias palestras e muito mais informação. Rosa, sim. um, aqui uma última questão. Quando acontecer o fim do desconfinamento, devido ao Covid, estas palestras não vão continuar? Eu, na minha ótica, irão. Contudo, deixo a resposta consigo. Pronto, isso é uma decisão que não depende de mim. Se for pela minha vontade, eu acho que sim, que vai continuar, porque isto veio para ficar. Uh, Poderá até acontecer que se possam fazer um mix, tanto que se possa fazer simultaneamente presencial e online. Acho que será uma via também a ter em consideração. Aproveitando as vantagens do presencial, para quem quiser estar presencialmente, e apresentando também as vantagens do online, que é o facto de podermos chegar a muito mais lados, não é? Portanto, podermos chegar a pessoas que de outra forma não poderiam participar. Eu acho que isso é um benefício que nós descobrimos agora mais Sim. com a Covid. Partilho inteiramente da sua opinião. Também, uma vez que este é o primeiro grande ciclo de palestras da AMORC, teremos outros, com certeza absoluta. Não faltam conteúdos, não faltam mesmo conteúdos nem palestrantes, e eu estou seguro que toda esta atividade irá continuar já brevemente, depois do encerramento deste primeiro ciclo, brevemente poderemos começar a trabalhar no segundo ciclo. Temos aqui mais duas questões. Rosa Cruz e cura. Há alguma parte do conhecimento que se relaciona com a cura de doenças físicas? É assim, a questão da cura na Ordem Rosa Cruz é mais uma cura holística, ou seja, é um trabalho espiritual que nós fazemos connosco próprios, portanto, que pretende harmonizar o corpo e harmonizar-nos com essas leis divinas e com essa ordem cósmica, portanto, com o cosmos. É mais nesse sentido a nossa cura. É claro que a cura tanto pode acontecer no plano físico como
no plano psíquico. Portanto, nós sabemos que grande parte das nossas doenças são psicossomáticas e, portanto, se nós resolvermos a questão o problema da doença, a origem, a causa da doença, na parte psicológica, possivelmente também se resolverá na parte física, mas isso portanto, há uma grande diversidade de tipologias de doenças, isso, portanto, os Rosa Cruzes não são, ou seja, muitos são médicos também, mas, portanto, podem utilizar os conhecimentos Rosa Cruzes depois no seu exercício da medicina. Pronto, mas não há, na ordem, não há pessoas a trabalhar como médicos em nome da Ordem Rosa Cruz. Portanto, é mais uma cura interior, ou seja, uma procura de cura interior. Certo. E é algo de estudo também durante Sim, o sim. tempo em que a pessoa está afiliada. Sim, nós temos um grau especificamente para a cura, através da energia, através do pensamento, através das visualizações, da criação mental. Portanto, é todo um trabalho que nós podemos fazer. Só que um comentário, já, já veio duas vezes. Quando era criança, com 10 anos, fui a um local onde entrei por instinto em Vila Nova de Gaia, onde foi dado a conhecer a morte com vários elementos Rosa Cruz. E a pessoa menciona que foi após ver uma luz e pretende saber melhor o significado, talvez seja um significado mais interno. Sim. Gostaria da sua partilha sobre esta situação. Sim, ou seja, pronto, nós achamos que as experiências e as experiências que as pessoas têm devem ser interpretadas pela própria pessoa, porque tem a ver com todo consigo, não é? Com o seu processo evolutivo. Pronto, sim, se a pessoa viu uma luz e que a levou a esse sítio, pode ser um sinal e acho que a pessoa deverá, portanto, tirar as ilações desse sinal e tentar compreender o que é que esse sinal quer dizer, não é? Claro. Sem dúvida. Entretanto, para lhe dar conhecimento, temos aqui vários comentários a agradecer, desde fantástico, gratidão pela partilha, grato pela dádiva, gratidão, parabéns pelo trabalho, sinto-me grata por assistir a esta partilha de conhecimentos. E, olha, fiquei maravilhada com a brilhante palestra. Muito obrigado ao Frater Fernando Carreira e toda a equipa que nos proporcionou o contacto com este momento de grande saber. E uma última questão. Aliás, temos aqui uma afirmação e depois uma questão. Penso que se estivermos em vibração de harmonia, conseguiremos o equilíbrio energético e, com isso, boa saúde. As práticas das meditações Rosa Cruzes nos ajudam muito. E a Sim. questão é possível, através da ordem, continuar a desenvolver ou a abrir habilidades psíquicas, tal como a clareaudiência? Ou seja, a ordem, no seu plano de estudos, para além portanto, da informação, propõe que os membros façam experiências, portanto, que testem esses conhecimentos. No entanto, algumas dessas experiências são também para se harmonizarem, portanto, para atingirem aquilo que nós chamamos a paz profunda, não é? Que é o que nós desejamos, portanto, que será um estado de quase perfeição ou de iluminação. Sim, portanto, as meditações Rosa Cruzes, sim, portanto, os exercícios, tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento psíquico. E nós entendemos que esse desenvolvimento psíquico deve ser harmonioso. E, fundamentalmente, nós desenvolvemos psiquicamente também, na medida em que desenvolvemos as nossas virtudes, praticamos atos altruístas, portanto, nos harmonizamos de cada vez melhor na sociedade, portanto, não desenvolvemos, normalmente não se aconselha a desenvolver um ou outro centro psíquico em particular, embora isso também possa acontecer, mas é a desenvolver a parte psíquica como um todo, mas também um pouco com aquela ideia de que é no coração do homem que Deus mais se revela.
como eu referi, daquela rainha do Egito, em que, portanto, que Deus se manifesta um pouco através do nosso coração. E desenvolvendo o centro psíquico, portanto, o chakra do coração, acho que os outros se desenvolvem também em harmonia. Ótimo, fantástico. Gratidão. Estou aqui a ler mais alguns comentários. Agora através do Facebook. Começo a ficar seguidora assídua deste primeiro ciclo. Gratidão, tem sido extremamente útil e gratificante assistir. E a nível de questões, nós terminamos. Há aqui apenas algumas questões técnicas. Podem ficar assegurados que esta palestra ficará online, ficará ao vivo, tanto no nosso Facebook, no canal oficial do Facebook, como no canal do YouTube da Ordem Rosa Cruz Amor Portugal. E, portanto, poderão vê-la tal e qual como todas as outras que já antecederam. Este ciclo irá continuar. A próxima palestra será daqui a 15 dias. O tema a abordar será os Manifestos Rosa Cruz do século XXI e depois iremos ter mais 3 palestras neste mesmo ciclo. Todas elas serão anunciadas no nosso canal do Facebook, em primeiro lugar, e faremos gosto que nos acompanhem. Estamos cá para partilhar exatamente tudo aquilo que se possa entender como um pouco de sabedoria para iluminar todas as nossas mentes. Da minha parte, gratidão. Em nome da Ordem Rosa Cruz Amor Portugal, eu agradeço a presença de todos, agradeço profundamente ao Frater Carreira por toda a sua disponibilidade e o brilhantismo da sua palestra e voltamos a ver em breve. Não sei se tem algum comentário final, Frater Carreira. Simplesmente agradecer a vossa paciência, agradecer a vossa presença. Um obrigado e um bem-aja a todos. Gratidão. Até uma próxima.